Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater um papo com Nay Faro, consultora de imagens atuante desde 2012, criadora do método 5 em 5, 5 meses em 5 semanas, apoiando clientes pelo método de análises faciais e perfis comportamentais. Seja bem-vindo, Nay. Obrigada. Cara, eu achei incrível esse nome, método 5 em 5, a gente tem que fazer uma coisa parecida, Gerson. Eu acho muito legal esses números. Porque é um número cabalístico. O que eu te entrego? 5 meses em 5 semanas. Isso aconteceu sem eu pensar na técnica, mas foi no bunho. Eu falei, eu preciso de um número, de um nome forte. É porque é um nome forte, cara. Pois é, eu pensei, 5 em 5, o cara fica... fica... nome forte. Porque a minha consultoria tradicional, elas são 5 meses de acompanhamento. E eu queria explicar por que aquela pessoa compraria um método criado por mim que tivesse a ver com o que eu já faço. Só que como é um pocket... É uma coisa, um produto mais pocket. É um produto mais pocket, então tinha que ser aqueles 5 meses em 5 semanas. E dá. É possível muito, totalmente possível. Cara, aí para as pessoas entenderem por que a Nay tá aqui, a gente vai falar sobre... Na verdade é uma pergunta. Gente bonita vende mais? E aí, Nay? O belo vende mais. Dentro do teu trabalho, primeiro fala o que tu fazes para as pessoas entenderem o porquê tu tá aqui para responder pra gente se ser belo vende mais. Eu sou consultora de imagem há um pouco tempo, né? Eu posso dizer que eu fui realmente a primeira consultora de imagem que eu conheço, que eu já ouvi falar no estado do Pará. Então isso foi um caminho de vanguarda, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Literalmente, tudo mato. Quando eu cheguei, tudo era mato. E quando eu comecei a pensar em consultoria, o nome não era consultoria, era estilista de moda. Era consultora de moda, na verdade. O nome era consultora de moda, porque não se tinha a ideia de criar uma construção de vida. A consultoria de imagem hoje... Você tratava basicamente da roupa. Exatamente, basicamente da roupa. Era por isso que o nome era consultoria de moda. Era consultoria de moda e estilo. Agora, imagina eu chegar em Belém do Pará, decidir que eu queria fazer consultoria de moda e estilo, e aí as pessoas falavam que isso era algo de artista. E realmente era, vou falar assim, era algo de global. As Quando tu pessoas fala assim, tinham uma algo de ideia. artista, quer dizer algo caro? Não só algo caro, mas algo que não tinha funcionalidade na vida de uma pessoa comum. Ainda mais para o empresário. Exatamente. Então tinha a ideia de que só uma pessoa que trabalhasse para TV, para desfile, que consumisse esse produto. E aí, com o conhecimento em relação, por exemplo, a implementar essa construção, uma coisa, uma coerência, que foi algo que eu fui implementando e mostrando para o cliente que isso era a vida dele. Não era participar de um desfile, que inclusive é algo que eu procuro me distanciar muito. A palavra moda, eu não tenho nada contra a moda de forma alguma, mas eu gosto de distanciar muito o meu trabalho da moda, porque ele afasta as pessoas comuns. Ele afasta o empresário, ele afasta a pessoa que é básica, ele afasta desse lugar, porque ele acha que eu vou falar sobre tendência. Na verdade, tu segrega demais, né? Eu te entendo, porque o meu negócio começou como direito médico. Aí quando escutam isso, só pensa que eu vou tratar com médico. Eu tive que evoluir para PJ da saúde, para dizer, olha, tu é da saúde, tu trata de qualquer tipo de bem-estar, eu consigo te atender. Tipo, o mercado te obrigou a falar diferente. Exatamente. Eu fui percebendo que uma palavra, ela me distanciava dessa pessoa. Então, eu fui criando uma metodologia de atendimento. Primeiro, eu não realmente me intitulei consultora, mas eu criei um negócio que era sob medida, era um ateliê. E eu fui criando um nicho de mercado que queria o meu serviço sem saber qual era o nome. Então, eu entregava o meu serviço de forma gratuita através do produto. Eu vendia o meu conhecimento agregado naquele produto. Eu tinha uma loja que eu fazia sob medida, chamava Confraria by Faro. Eu tenho clientes de até hoje dessa época. Só para ver se eu entendi, tu criaste um produto... Eu criei um produto, uma loja física. E entregava outra coisa. Entregava outra coisa. Cara, eu entregava as duas frentes. Um produto e um serviço Exatamente, agregado. Para aquela pessoa começar a ter necessidade da minha presença, não só do produto. Perfeito. Até que um dia, 5 anos depois, eu falei, eu preciso sair do produto e realmente virar só o serviço. Vender o serviço. Vender só o serviço. É difícil, né, cara? Mas a ideia do produto sempre foi um trampolim. Eu queria que aquele serviço, aquela pessoa começasse a ter desejo, entendesse o que é. Na época, o que era? Era o styling. Eu lembro Era o personal styling, tá?
O produto era uma porta de entrada. Era uma porta de entrada. E aí depois eu fui, em 2014, 13, não lembro agora. Eu estava trabalhando como consultora, assim, já sabendo o que eu estava fazendo, sem atender diretamente desde 2012, mas em 2013 para 2014, eu percebi que o mercado do produto não estava sendo favorecido para o que eu queria. Eu não tinha a maturidade de um empresário que tem um produto, uma loja física e tudo mais. Eu falava, eu não quero essa vida. Trabalhar com estoque. Exatamente, eu não quero essa vida. E eu falei, eu preciso sair daqui definitivamente agora. E eu comecei a vender o meu serviço com nome. Aí eu faço um personal shopper, eu faço um personal styling. E aí depois virou a consultoria, realmente. As pessoas começaram a entender a necessidade disso. Dos 5 meses. Os 5 meses, os 5 meses foram criando, na verdade, ao longo do tempo. Antigamente, qualquer consultoria eram 45 dias, 2 meses. Só que o meu cliente hoje de consultoria, eu quero que seja perene. Então, eu falei, 2 meses são pouco. Tu quer recorrência. Exatamente. Eu quero que a pessoa entenda por que valeu a pena aquele investimento. Então, virou a minha consultoria. Eu só faço consultoria mesmo, completa, de 5 meses. Tem alguns serviços menores, obviamente, para os clientes que querem algo mais rápido, não algo querem investir tanto, mais pontual. Mas a consultoria são 5 meses. A minha consultoria, não quero dizer que toda consultoria tem que ter 5 meses. Mas a minha é uma gestão de vida. A tua metodologia tem 5 meses? A metodologia tem 5 meses. Perfeito. Aí o 5 em 5, que é o método, são 5 semanas. A cada semana é um mês. A cada semana seria... É um intensivão, então. Intensivão. Só que são 5 meses, aí depois tem um acompanhamento online de mais 60 dias. Pô, legal. E dentro desse teu serviço, dessa tua consultoria, desses 2 serviços que tu tens, sim, né? Quando é que tu notaste, ou se tu notaste que, como tu falaste mais cedo, o Belo vende? O Belo vende. Quando é que tu notaste? Se tu tem alguma ideia na cabeça, algum momento assim? A ideia é, o que você compra? O que você olha na rua? A estética. Somos visuais, né? Somos visuais. Né? É tudo sobre... Gente, visual merchandising é sobre Belo. As lojas continuam fazendo visual merchandising. A propaganda, tudo que a gente enxerga, a capa de um livro, é o Belo. Ninguém faz uma capa de livro horrível. Porque eles querem vender até pela capa. Querem chamar atenção, para quem ainda não entendeu, né? Exatamente. E quando eu falo o Belo vende, o Belo é algo também pontual. Existe o Belo do senso comum, e mesmo naquele senso comum tem alguém que vai falar, eu não achei bom, eu não achei bonito. Mas o Belo tá no cuidado, na aparência bem tratada, higiênica, organizada. A organização visual, a harmonia é o Belo. Então, não tem nada a ver com ser bonito, mas ser belo. Não tem a ver com ser bonito. Obviamente, quando a gente fala o ser bonito, é a minha percepção de beleza e a sua percepção de beleza. É individual. Mas existe o belo que é único. Tipo uma obra de arte antiga. Exatamente. Aquilo ali eu posso não querer na minha casa, mas eu consigo entender o valor daquilo ali. Como é bonito. Eu consigo ver o quanto o cara gastou de energia aqui. Exato. Quando você olhar, por exemplo, uma escultura. Uma pietà, tá? Uma escultura, você vai olhar os detalhes, como ele esculpiu aquilo. Cara, é incrível. Aquilo é um belo. É incrível. É inegavelmente belo. E te chama atenção e te gera desejo. Exatamente. Então não vai ser o que eu achei bonito, o que o Ricardo achou bonito. Vai ser porque é inegavelmente belo, organizado, construído. Cara, mas... E tu acha que é pelo belo que... Assim, pra galera entender. A gente fez uma pesquisa, a gente encontrou alguns artigos que falava que, em regra, o bonito, o belo vende mais. Tu acha que é por despertar esse interesse, esse desejo que as pessoas tendem a vender mais na outra pessoa? O desejo em ti, sei lá, a necessidade de me olhar, porque por ser belo. Não o desejo de querer, mas de admirar. Isso encurta o processo de venda? Encurta o processo, porque eu tô te entregando ali esse copo de água, ele podia estar um copo de vidro. Ele traz um desejo, ele traz uma perspectiva de quando eu consumir, vai ser mais gostoso do que nesse copo de... Assim, ó, a água tá aqui. Ela vai me parecer mais atrativa, mais gostosa, mais palatável, porque ela tá nessa caneca aqui de cerâmica. Mas Nai, como é que eu trato isso sem fugir do contexto do espaço? Que eu entendi o que tu falaste. Pelo copo, pelo tudo e tudo mais. Tipo, o copo aqui do escritório é no papel.
Já teve cliente que reclamou, mas, cara, não tem nada de porcelana, porque a dinâmica do escritório realmente vai ser uma coisa mais ágil. Então, a gente não tem alguém para lavar a xícara, para fazer café, não. A gente serve no copo de papel, tomou, jogou fora. Tá. Como é que eu consigo esse equilíbrio entre belo, cuidado e ágil e, enfim? Não sei se tu me entendeu. Ainda não entendi, ainda não captei. Como eu ser belo num copo de papel? Como? A estética do copo de papel. A logo do copo de papel, a cor do copo de papel. Não é qualquer copo de papel. Não é qualquer copo de papel. Não é desajeitado. Um exemplo, eu vou pensar numa marca aqui. O copo da Starbucks é um copo de papel. Perfeito. Ele já tem uma estética do desenho do copo de papel e você vai enxergar naquilo qualidade. A marca fez com que o que tá lá, aquele desenho daquela, acho que era uma mulher com uma estrela no meio, né? Aquilo me gera valor. Aquele copo de papel... Vira aquele copo já mostra que tem um valor agregado aí. Exatamente. E por exemplo, tem marcas que trabalham com o reciclado, o recycle, que é fazer novas peças com peças antigas. E elas vão te apresentar esse novo produto da melhor forma novamente. É literalmente criar um novo produto. Um novo produto. Então o belo é, no caso geral, gente, o que é belo é o que tem uma harmonia agradável. E o mais importante, grave, não é a simetria, a perfeição que é o belo. Porque se nós pegarmos o nosso rosto, o lado mais bonito que nós acharmos, tu tens um lado que gosta mais? Nunca parei pra pensar. Eu sei que muita gente tem. Eu não me pego nisso. Então, se todo mundo tirar uma foto e cortar o lado que se gosta mais, tá? E você unir as partes, a simetria não vai trazer a beleza perfeita. Então, o belo não é a perfeição. O belo é o melhor para aquele momento, o melhor para aquele público. O belo é a imperfeição, inclusive. Cara, mas como a gente busca esse equilíbrio? Porque eu vejo assim, eu vou em alguns lugares que as pessoas tentam buscar tanto essa, de forma até exagerada, essa beleza, essa vontade de parecer sofisticado, de belo, de harmonia e tudo mais, que pra mim, assim, parece até fake, algumas vezes, porque busca tanto e esquece outras coisas. Esse equilíbrio, Nai, como é que a gente funciona? Dentro do teu serviço, assim, porque eu imagino, às vezes o cara quer comprar uma roupa muito cara, às vezes nem precisa, né? É algo por aí. Como é que busca esse equilíbrio? O equilíbrio está em buscar algo que chama personalização. A personalização, ela vai fazer com que você pare de buscar porque todo mundo tem. Buscar porque é isso que vende. Mas isso é que vende para quem? Tem que saber qual é o teu propósito. E aí eu vou saber, eu sou uma pessoa, pensando em perfis de comportamento, eu sou uma pessoa mais estável, eu sou uma pessoa mais analítica, eu sou uma pessoa expansiva, dominante. Então, isso é uma percepção de diferenciação. E mesmo uma expansiva não vai ser eu expansiva, seria a mesma expansiva do Ricardo. Então, no meu trabalho, eu tirar aquele sumo do que o que Ricardo tem de mais particular. Eu posso dizer que querer falar com quem quer me ouvir na minha comunicação como um todo, né? Quando as marcas, por exemplo, descobrem quem é o público-alvo dela. Fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, eu sei que para o meu público-alvo são pessoas, por exemplo, mais ligadas à natureza, são pessoas que se importam com o meio ambiente. Então, não faz sentido eu comprar um copo que não vai ser reciclável. Ou um copo de plástico que eu vou ter que pegar vários. Então, isso aí também é saber você fazer a sua comunicação visual conectada com uma marca. Quando você é um empreendedor e tem uma marca, por exemplo, o que fortalece essa marca também, se você é a persona do seu negócio, é com que vocês tenham uma conexão realmente visual na comunicação. No que eu falo, no que eu consumo, no que eu agrego naquela marca. Eu posso dizer, é ser coerente com o que eu vendo, com o que eu comunico? Tem duas palavras que eu uso na minha consultoria, na vida, de uma maneira geral. Coesão e coerência. Não dá para eu vender um produto, na minha percepção. Dá, mas a forma com que eu trabalho é assim, que eu acredito, na verdade. Com a tua filosofia, né? Na minha filosofia de vida, de uma maneira geral. Eu sou dona de uma marca que é super pró-natureza. Eu sou uma marca super engajada em reciclar, mas os tecidos que eu uso só são tecidos muito tecnológicos. Os tecidos que eu uso são muito couro, algo que acaba trazendo impacto na natureza. Então, ela é diferente daquilo que eu estou vendendo. Eu vou falar aqui, vou pensar numa marca
uma marca que eu atendo e ela tem uma ideia de saúde, tá? De saúde. Quando a gente pensa em saúde, a gente geralmente precisa pensar em cor. Você pensa em quê? Em curso ou cor? Em cor. Em cor. Geralmente pensa em azul, verde, algo mais... É assim que eu Você vejo. pensa em claro ou escuro? Claro. Em claro, né? Você pensa em colorido ou em cor neutra? Neutra. Em cor neutra, exatamente. A persona do meu cliente era totalmente o contrário. E eu não fiz com que ela se tornasse outra pessoa. Eu peguei partes que ela era, neutra e clara, e fiz com que existisse uma coesão e coerência com aquela marca. Ela continua usando algumas cores coloridas de forma pontual, mas nos eventos de marca, nas grandes reuniões, no dia a dia de apresentar, e ela foi percebendo o quanto que ela usava só uma vez ou outra, quanto fazia bem quando ela usava no dia a dia. E ela virou exatamente a personificação da marca e do produto. Cara, eu posso resumir o que tu falaste sobre personificar a marca e o produto em uma frase que eu faço muito no escritório: viver o que se vende. É isso. É ser verdadeiro. É eu realmente assinar embaixo daquilo que eu acredito. Então, para eu buscar o belo, a primeira coisa é o autoconhecimento. Saber quem eu sou e com quem eu quero falar. Isso, porque o belo não pode ser o belo do Ricardo. Sim. Eu tenho que buscar harmonia e não é a perfeição. É a harmonia. Lembra que eu falei que as duas partes? A harmonia não é a perfeição. É o que é harmonioso para o que eu quero atingir. Porque senão, por exemplo, eu vou falar uma situação aqui que pode gerar muitos BOs aí, mas eu vou falar que tem parte. Eu uma vez estava ouvindo o Evangelho e dizia que o não belo, a feiura extrema, dizia assim, ela também é aquela pessoa que está num processo também de evolução. Porque ela ainda não chegou no apurar, inclusive, o seu belo. Ela precisa de algum tempo para se melhorar. E não é melhorar esteticamente. Fisicamente. É saber como encontrar a beleza dentro da sua beleza não óbvia. E eu acredito que a gente está num caminho, há bastante tempo, graças a Deus, das belezas não óbvias. E a gente começa a perceber... Eu vou dar um exemplo de uma doença. Chama doença? Não sei. Acho que sim. Vitiligo. Acho que é autoimune. É uma doença autoimune. É uma doença autoimune, tá? Há alguns anos atrás, a gente não conseguia enxergar a beleza numa pessoa com vitiligo. Hoje tem modelos e tudo. E a gente não acha mais que não há beleza naquela pessoa. Porque virou comum e ela encontrou... Nós entendemos a harmonia naquela personalidade, naquele visual. O que tu acha que fez mudar isso? Tu acha que é um pouco da rede social, da internet, que deu Eu acho mais que voz? a exposição das pessoas, elas começaram a se expor mais, realmente se colocar, e começar a perceber que a personalização mesmo de cada um pode sim me fazer diferente. E por isso eu posso me destacar. Cara, não precisa ser igual a todo mundo. Então, vê se eu estou certo, na verdade, me corrija se eu estiver errado. Por eu me entender, me conhecer e buscar o meu próprio belo, eu me torno mais confiante? Muito mais confiante. Não existe uma pessoa mais feliz que uma pessoa confiante. Então, confiante vende mais. Tu acha que uma pessoa confiante vende mais? Confiante vende mais. Então, tu acha que o ponto, assim, pra gente começar a trabalhar é isso? Cara, tu quer vender mais? Seja confiante. Seja Começa confiante. por E ti. também, seja confiante, mas assim, não é só ser confiante e não vou buscar Não é se achar, pessoal. Exatamente, não é se achar. Porque às vezes se achar vai fazer com que você te dê muitas margens para se expor de uma forma inadequada. Perfeito. Porque eu tô tão confiante que eu não validei, eu não pesquisei, eu não vi qual é o melhor caminho. Mas a confiança inteligente, a inteligência emocional eu sou confiante, eu vou buscar qual é o caminho que vai juntar a minha confiança com o melhor para mim. Qual é o meu nicho, o que eu quero atingir é a pergunta. Qual é o seu objetivo? Qual que você quer atingir? Cara, no final é muito autoconhecimento, né, Nay? Pra tudo na vida, né? Tu tem que te conhecer pra depois tentar fazer algo aqui diferente, não é isso? E me fala assim, pegando isso tudo como pano de fundo, como é que eu desenvolvo essa comunicação não verbal em busca do belo pra mim, de querer ficar mais confiante e, em consequência, vender mais? Por onde eu começo? Te fazendo uma pergunta, o que eu quero atingir? Mas em relação aqui a tudo? A tudo. Tu quer pensar num produto, num nicho, por exemplo? Vou dar exemplos, vou dar meu exemplo, tá?
lá atrás, eu tinha uma comunicação visual super good vibes, tá? Super relax e tal. E eu já era consultora de imagem e eu comecei a perceber no meu nicho que eu acabava afastando o público-alvo que eu queria alcançar. O empresário. O empresariado, tá? Porque ele vai querer pensar numa pessoa mais Focada em resultado. Mais focada em resultado, exatamente. Então, eu parecia muito criativa e a criatividade acaba estando ligado a pessoas que são mais casuais, que têm negócios muito soltos. Só que acaba trazendo aquela questão de falta de compromisso. Dá essa ideia, exatamente, dá essa ideia de que, Já que muito ela galera, é muito galera. Eu pensei, sem contratar ninguém, falei, eu preciso mudar o meu campo. E aí eu falei, o que eu gosto muito e que vai dar match com o empresariado, com os profissionais liberais, assim, que tem um poder de compra maior para comprar o meu serviço. Se eu quero a economia. Exatamente. E eu sabia o meu valor, eu sabia o quanto eu estava investindo em mim, em conhecimento, só que eu preciso ter alguém que pague por esse investimento. Eu preciso provar que eu sou muito mais do que eu aparento. Aí eu pensei, eu preciso ser para acreditar. Então eu comecei a ser. O ser sempre vem antes do ter. O ser. E mesmo que eu ainda não tenha, eu tenho que eu ajo como se eu já tivesse. Acredito muito. Eu começo tudo como se eu já tivesse como o se resultado. já tivesse o resultado. E aí foi assim, comecei a realmente focar naquele consumidor que comprasse um valor agregado. Então, eu tinha que me sofisticar, gente. Não tinha outra. Não dava pra poder andar good vibes, porque não ia... Aí eu te pergunto, tu te via como teu público-alvo? Porque é muito mais fácil quando a gente se coloca naquela posição, né? De saber o que o cara quer ouvir, o que o cara quer ver. Exato. Eu pensava assim, se eu tivesse na cadeia do público-alvo que eu quero alcançar, eu me contrataria? Eu ia ficar... Nessa época, eu ia falar, não, eu acho que eu ia ficar... E essa pergunta é difícil. Muito. Porque geralmente o cara tá enviesado. Eu me compraria assim. Tu sabe que não. Não. Mas eu fui dura. Comigo mesmo dizer assim, não ia mesmo comprar. Garota. Good vibes. Good vibes. Não. Maconheira. Algo dual. Juro, algo do beat. Entendeu? Eu falo, gente, o cara não vai querer investir a grana dele em mim. Achar que quem sou eu na fila do pão? Eu precisava não só consumir os bens de consumo que o meu cliente... Perfeito. Que o meu cliente consome, mas validar ele com conhecimento. Porque só conhecimento... Gente, só se eu tiver meu conhecimento aqui, guardar pra mim, ou não mostrar pra alguém, que se eu cheguei, eu vou lembrar de um livro, agora de coach, que falava assim, não adianta ter um Corsa e me dizer que eu vou comprar uma Ferrari. Cara, eu já ouvi essa frase... Não adianta. Eu já ouvi de outra forma. É duro, mas é verdade. Tipo assim, nunca vida pegue é assim. um conceito de quem nunca construiu nada. Exatamente. Eu vou te ensinar a passar num concurso. Já passou em quantos? Passou? Em quantos? É isso. Cara, eu queria fazer uma blusa disso. Porque tem muito, né? Tem muito engenheiro de obra que nunca construiu nada. Quem nunca construiu nada. Então eu me fiz essa pergunta dura. A minha resposta foi negativa, não, eu não me compraria. E eu falei, eu preciso mudar, isso aí. Cara, tá, e uma pergunta agora, pra mim, difícil de responder. Começou por onde? Comecei por onde? Te dizendo que eu abri uma loja. Tu te forçou a viver aquilo ali? Eu me forcei a viver daquilo ali. Tipo, eu queria encontrar vou um caminho. sentir a dor. Eu tinha que abrir uma loja física para poder ter um dinheiro, movimentar a minha vida, executar o que eu queria, que era entregar a consultoria, para saber que em 5 anos... Eu vou contar uma outra história também que eu fiz de transição, pensando no futuro. Eu sabia que eu tinha que parar. Porque senão eu ia ficar naquele ciclo. Não, eu tô ganhando dinheiro, tô me sustentando, mas eu queria mais. Sabe uma coisa muito forte que eu vi da tua história agora? Que tipo, tu foste teu primeiro cliente. Meu primeiro cliente? Fui. Não, eu fui o meu mais importante cliente. Teu primeiro e o mais importante. Fui o meu primeiro mais Porque importante se tu cliente. tem resultado contigo, tu tem que qualquer um. Eu tenho resultado comigo, gente. Eu digo pra vocês. E se eu faço comigo, como é que eu não vou fazer com você? Não, é sério. Cara, isso é eu forte, nunca tinha pensado é isso. Eu nunca tinha pensado. Eu realmente fui o meu primeiro grande cliente. Exato. Porque, olha, tu sai de uma good vibe pra uma empresária... Verdade. E eu conto sempre isso nos meus cursos. E as minhas amigas falam isso brincando muito, sacaneando. E eu falo, gente, podem falar. E eu posto foto nas minhas redes sociais. Isso pra mostrar... Vou até te stalkear lá no teu Instagram pra ver se eu acho uma foto. Eu acho que não tem essa foto. Posta um TBT pra gente ver. Um dia desses aconteceu isso. Eu tava no salão, e aí eu saí arrumado do salão, aí falaram assim, tava bonita e tal, e a pessoa falou assim, menina, teve uma pessoa que falou assim, ainda bem que a Nay melhorou, ela era feia, feia, feia. Eu falei, epa, com licença.
Alto lá. Nunca fui feia. Vou ser muito sincera. Minha mãe me disse isso, meu pai também, eles são super críticos. Minha mãe principalmente. Agora, ela quer comparar uma pessoa de 20 anos atrás. É claro que todo mundo há 20 anos atrás, gente, era medonho. Em comparação ao hoje. E eu acho que diz muito mais sobre quem falou. Claro. Porque se não evoluiu em 20 anos, tá errado. Exatamente. E eu tô falando que realmente não dá pra comparar o quanto eu era vítima da circunstância há 20 anos. Perfeito. Hoje, eu sei que quando eu me olhar daqui a 20 anos, eu não vou achar que eu tava... Porque eu já me encontrei no caminho. Eu hoje não há bastante tempo, eu me encontrei no nicho em que daqui a 20 anos eu vou fazer uma mudança ou outra, mas eu vou ter os meus alicerces muito definidos. Cara, aí isso me lembra uma coisa que eu escuto muito também, né? A gente tem que sempre mudar para se manter o mesmo. Tu tá numa constante evolução para se manter pra mim, o que exatamente. tu és. Só que há 20 anos, eu tenho 40 anos. Então, 20 anos, como é que uma mulher de 20 anos vai se vestir com uma menina de 20 anos atrás? Não tem nem dinheiro, eu acho. Não tem nem dinheiro, exatamente, pra isso. Não tem nem condição financeira, porra. Então, não adianta você querer me julgar de 20 anos. Agora, eu adoro colocar as minhas fotos da faculdade, pós-faculdade, assim, já começando a trabalhar pra mostrar... Cara, eu realmente fui a minha cliente. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Não, pra mim, tu foste teu primeiro grande case de sucesso. Eu falo que eu sou o meu case, mas eu nunca tinha pensado, realmente fui meu cliente. Mas eu sempre falo, gente, eu sou o meu case. E eu acho importante porque eu também sou meu primeiro cliente. Pra eu fazer o que eu faço hoje, eu tive que me convencer que eu era capaz. É o que eu te faço com meus clientes. Eu mostro, olha, tu é capaz de ser empresário. Abre empresa, paga imposto, vai ter renda comprovada. Se eu me convencer, eu convenço qualquer pessoa. Aí entra naquilo de viver o que se vende, né? Tem gente que não é coerente porque nunca se convenceu. Nunca foi seu primeiro cliente. Eu acho que a grande sacada desse podcast pode até acabar, eu acho, Gerson. Seja seu primeiro cliente. É forte, ser profundo, sim, né, cara? É verdade. Mas, ó, voltando, não vai acabar, é mentira, pessoal. Me fala agora, Nai, é possível construir uma imagem que agrade todo mundo? Nunca. Impossível. Agradar todo mundo é uma falácia enorme, isso é uma mentira. Eu vou lembrar vocês, existe um clichê, uma frase que todas as pessoas já conhecem. Se nem Jesus agradou, como eu? Quem sou eu na fila do pão? Vou agradar todo mundo, é impossível. As percepções do Ricardo são diferentes das minhas. Os meus desejos de perfeição são diferentes do teu. O meu objetivo de imagem vai ser diferente do Ricardo, porque senão todos seríamos iguais. E aí não daria certo. Mas aí, voltando, trazendo para negócio, tu não acha que a gente se imita? Assim, comigo, eu acho que não. Em termos de gerar negócio, em termos de vender. Para tu entenderes, aqui no escritório agora a gente tem outra pessoa que vende além de mim, que é o Vitor. Tem o Carlos também, que é meu sócio. E qual é a ideia? A ideia é a gente falar com o maior número de pessoas, porque a gente fala com pessoas diferentes. Eu nunca vou agradar todo mundo, eu tenho essa consciência. Mas eu percebi que se fica só em mim a questão da venda do negócio, eu sempre vou falar com as mesmas pessoas porque eu tento ser autêntico. E quando tu eres autêntico, pessoas que são autênticas do teu jeito, que gostam de ti, vão falar contigo. Eu tiro aqui, sei lá, 70% das pessoas. Eu não quero falar com todo mundo. A minha pergunta é essa. Será que se eu for muito autêntico, eu não afasto pessoas? E sem dúvida. E tá certo, né? Mas eu quero te falar que isso tá certo. Isso deu certo. Se eu estou buscando o meio do caminho, quem não se posiciona, não causa impacto. Os principais coaches mais bombados aqui, eles se posicionam. Eles falam a opinião dele, quer queira ou quer não. Quem vai ficar, fica. Isso é belo? E eu acho belo. Eu acho incrível, extremamente belo. E eu vou te falar, e tem uma característica de vida que não é bom para rede social, mas eu não sei ser diferente disso. Eu tenho dificuldade em não me posicionar. Não, tu chegaste aqui já me dando os 3 tapas na cara agora. Eu tenho muita dificuldade. Eu achei incrível, só para o pessoal entender. Eu cheguei aqui falando assim, ó, é porque é o mês de março, mês da mulher, e tu mandaste. É para meter a cota. Tá vendo? E tá tudo pensando na gente. E não é pra manter a cota, pessoal, porque a gente grava com muita... A gente queria falar com 3 mulheres seguidas. E não era, mas tu és assim. E tá tudo bem. Eu sou um pouco taxativa. E isso vai ser bom, e isso vai ser ruim. Eu enxergo de verdade que na maioria dos meus casos de negócio, na questão em relação ao meu negócio, sempre foi bom. E quem não gosta assim, vão ter outros profissionais que vão atender. E não adianta eu ficar desesperado porque vai contra o profissional, porque o universo, assim, eu faço escolhas. Tem mercado pra todo mundo. Eu faço escolha de não ir a um profissional e ir em outro. Por que um cliente não vai escolher outro do que escolher a mim? Tá fazendo a escolha errada, mas... Olha, tem muita gente, mas vem pra cá. Não, é sério.
Cara, então é um grande erro a pessoa querer agradar todo mundo. Não é impossível. Por que eu te fiz essa pergunta? Eu lembro de muita gente falando hoje em dia na internet, principalmente, de arquétipos, né? Arquétipo de tal, arquétipo tal. Da governanta, todo mundo quer buscar o mesmo arquétipo. Da governanta, Não, e todo mundo quer ter todos os arquétipos, cara. Investe em um, né? Fala com uma pessoa, só com um tipo de pessoa. E mesmo em um único arquétipo, vai ter o da governança, que vai ser o Ricardo que vai implementar, e vai ser o meu. A mesmo arquétipo. Se eu estou falando de personalificação, ponto de vista é diferente. Não dá pra ser igual. Eu tenho clientes que têm até perfil de comportamento parecido com o meu, e mesmo assim nós somos diferentes. Porque não dá pra ser igual, não vira verdade. Não vira verdade, não vende. Vira verdade. Porque pra mim vender é ser coerente, como tu falaste. Exatamente. Eu concordo perfeitamente. Coesão e coerência são as duas palavras da minha vida. Coerência vou até fazer uma... Coesão a coerência. partir de agora é nossa essa frase. Pode ficar, coesão e coerência. Coesão e coerência. É coesão? Tem coesão? É coerente? É porque a gente usa muito a palavra coerente e intencionalidade aqui no escritório. Também tem que ser uso. coerente e intencional. Eu uso intencional e assertivo também. Pô, legal. A gente tem uma... Por isso que ela veio aqui, Gerson. A gente tem valores iguais. Mas, ó, eu quero falar agora de liderança. Liderança. Existe uma imagem ideal para um líder? Existe. Qual é a imagem? A que se posiciona. Caralho, Gerson. Ela só dá na cara. Pá! Eu gosto disso. Quem tu és não líder, se tu te posicionou, posiciona- pô. Quem não se posiciona não tá no lugar de liderança. Porque ser líder é divergir da manada. Pra mim, Se você quer ser manada, você nunca vai ser não, líder. tu é liderado. Eu acho que pra mim liderança é um lugar solitário, até porque tu tem que falar coisas difíceis, eventualmente, né? Mas Eu posso fazer... Eu tenho usado muito esses exemplos. Todas as pessoas que me conhecem, eu sempre fui taxativa contra assistir Big Brother, tá? De uns anos pra cá, a minha percepção mudou totalmente. E eu sempre fico fazendo leituras das pessoas que estão lá. E pensei agora sobre não se posicionar, me veio uma participante, que é a Lady. eu não acompanho, me Pois atualizam. é. Era o que era? É Tu vai me contar. é uma participante em que até acho que o programa está no segundo mês ou quase no terceiro mês. Ela, todo mundo chama de planta porque ela não se posiciona, e ela é assim: se uma pessoa está forte, eu vou virar para cá. Se outra pessoa está forte, eu vou virar para cá. Só que aconteceu uma grande briga e ela se posicionou através daquilo que ela julgou que era o mais forte, que era quem estava, os famosos, por exemplo. Ela se posicionou com eles. Ela teve só coragem de se posicionar quando percebeu, não, eu tenho que me posicionar com quem é Porque tu famoso. só tem dois lados. Só tenho dois lados. E aqui fora, ela tá muito mal vista. Por quê? Porque ela não se posiciona. Mas junto com isso, os que de lá se posicionam também são odiados. Mas entre ser odiado Se posicionando, eu escolho ser odiado me posicionando. eu também. Então tu achas que a imagem de um líder, não diga bom ou mal, não existe, né? O líder, ele tem que ser a imagem de quem se posiciona. Quem se posiciona. Fala o que tem que ser falado. Descobrir a forma. Porque não é sendo... Quando eu falo se posicionar, não precisa ser grosseiro. É falar os seus ideais e dizer, não concordo com isso. E isso não faz, isso não tá na minha... Você falou agora que aqui a missão. Não tá na missão da minha empresa, isso não tá na missão do que eu acredito. É dizer não. É dizer não. Por exemplo, um cliente vai te contratar e o que ele te propõe não tem nada a ver com o que você acredita. Eu falo não. Eu demito um cliente. Eu também já demiti alguns poucos. Mas Poucos também, pra mim. Poucos. Que pra mim não fazia sentido em termos de fit cultural, né? A gente pensávamos diferente. Eu acho importante a gente ter saúde mental. Aí o pessoal, Ricardo, hoje é fácil, tu tem muito cliente. Cara, não é que seja fácil, é que é um posicionamento. É um posicionamento. A gente escolhe não passar por certas coisas, né? Enfim, são Não escolhas. tem pessoas famosas que você admira, mas que você admira como chegou... Eu admiro como chegou àquele lugar. Mas tem várias partes da pessoa que eu não gosto, que eu não concordo, mas eu fico com um lado bom. E eu não odeio ela. Eu olho para aquela pessoa como um lugar de liderança. Sim, naquele recorte da vida dela. Aquele recorte da vida dela. Eu enxergo aquilo que eu vou sugar de bom. E Nai, tá aí uma pergunta já pessoal que não tá no nosso roteiro. Em questão de imagem, pessoal, que é uma coisa que trabalha muito. Eu consigo ter vários recortes, ter várias imagens pessoais, tipo, no trabalho, na liderança ser uma coisa, lá em casa... Eu não acredito nisso. Não é verdadeiro. Porque lembra? Coesão e coerência. O que eu trabalho nas minhas consultorias é generalizar aquilo que eu sou. Ricardo, se você me encontrar na praia, eu tenho algumas características de que você vai me encontrar no trabalho. Se você me encontrar na academia, eu vou ter características de linhas e formas e cores que você vai me encontrar no trabalho. Então,
existe uma coerência, e é isso que eu busco com o meu cliente. Que o meu cliente, na academia, ele vai ter linhas e formas e cores que se coadunem com ele na praia. O belo tá na coerente, então. Tá, pra mim, tá. E pro mercado é o que faz ficar inesquecível. Me dá esse teu feedback, essa tua análise assim do mercado sobre a questão de imagem, porque tá muito na moda essa questão de imagem, Muito. né? O Instagram tá te vendendo toda hora, mas tu encontra essa pessoa fora do Instagram. Sabe a linha, aquele exame do coração, cardiograma? Pra mim, a pessoa que só vende o Instagram, fake, ela né? tá isso. Porque no Instagram ela tá aqui, eu encontro com ela no seu mercado, ela tá aqui. Tu nem reconhece, porra? Olha a foto do WhatsApp. Aí encontra com a pessoa pessoalmente. Tu fala, cadê a pessoa? Quem és tu? Não é coerente. Eu não uso filtro, É uma frustração, tá? é... Por exemplo, eu não uso filtro, não tô dizendo que vocês não têm que usar. Mas eu também parei de usar filtro na pandemia, quando eu pensei, cara, eu sou vendo coesão e coerência. Eu não tô essa beleza toda, meu nariz não é assim, meus olhos não são assim, meu cabelo não tá impecável. Eu quero ser coerente. Você é vida real. E o cara tem que ter peito pra ser vida Tem real. que ter, mas aí é de novo se posicionar. Eu vou ficar assim, e a pessoa vai acreditar naquilo que eu construí. Por isso que eu busco estar bem, e isso faz bem pra mim. Eu busco estar bem na academia, na terapia com a minha filha, na buscar o meu filho na escola. Eu gosto de estar bem não só pro outro, porque isso me faz me sentir bem comigo. Mas tu diz estar bem em todos os âmbitos da vida. E isso não significa que eu sou escrava. Eu sou zero escrava disso. Eu faço isso no automático. E o que eu quero, os 5 meses com o meu cliente, 5 meses te treinando para isso virar automático. Tem gente que não consegue em 5 e continua comigo ali, insistindo. Tu consegue fazer uma consultoria só de 5 meses e nunca mais o teu cliente tem uma recaída, por exemplo? Ele precisa de ti de outras vezes. Precisa. Pois é, o meu cliente também precisa de mim. Porque eu preciso lembrar para ele de onde ele veio, de como nós começamos. Pois é, mas voltando à questão das redes sociais, essa demanda excessiva da gente parecer belo lá. A vida real não é bela. A vida real é normal. Pois é, mas como a gente equilibra aí? Vou melhorar, como não ser... Eu não sei nem como melhorar de forma tranquila. Como não ser engessado, como não ser igual a todo mundo. Lembra que tu falaste assim, pô, Ricardo, a gente vai na internet, é uma foto, na vida real é outra. Como levar a vida real para as redes sociais? Assim, na tua consultoria, a gente fala um pouco disso? Como se posicionar, fotos e tudo mais? Eu falo, por exemplo, impostação. Eu falo, vai estudar português, vai estudar retórica, sabe? Vai fazer... Te grava e vê como você fala, sabe? Tem cliente que, por exemplo, que eu tenho que fazer... Vai no dentista. Aumenta o vocabulário. É sério. Procura sinônimo das palavras. A forma com que você fala, ela te dá autoridade. Não é só a roupa, né? Não, gente. A consultoria de imagem... Roupa e cenário, não é? Não é isso. Na verdade, não é isso. A roupa, ela deve traduzir o que está dentro. Ela tem que expressar aquilo que eu tenho. Só que existe, em alguns casos, o que está tão guardado lá dentro que eu preciso de um gatilho externo para içar quem está lá dentro. Eu tenho cliente que, por exemplo, o que o espelho precisou fazer com que ele acreditasse que aquela pessoa tá lá dentro. Ser uma pessoa mais firme, uma pessoa bonita, uma pessoa organizada, harmoniosa. Só que ele não conseguia perceber isso, mesmo na terapia. E eu falei, vai todo dia te ver. Te enxerga, sai bem. Eu tenho uma fase na consultoria que eu brinco, que é tudo que seu mestre mandar. Sai uma semana fazendo exatamente o que eu tô te dizendo. Me fala se o biscoito que as pessoas vão te dar não vai fazer você mudar. O feedback positivo é que nem quando a gente é criança. Fica falando pro teu filho, que legal isso, muito bacana, filho, eu amei, foi maravilhoso. Ele vai falar, ele vai querer continuar fazendo aquilo. E um cliente que está perdido, se sentindo, sei lá, péssimo fisicamente mesmo, ele começa a se perceber notado. Ele começa a perceber que o outro está olhando para ele. A confiança começa a surgir. Ele tem vontade de ir para academia. Ele tem vontade de voltar ao dentista para ajeitar o dente. Para ir no dermatologista, tudo é sinérgico. Tem uma mandala que eu costumo falar, que chama Mandala da Vida, em que no método 55 eu uso isso. A pessoa começou o método e falou todas as dores dela. Sexo, família, finanças, tudo, tá? Não consigo lembrar de todos agora. E eu roda peço, da vida. Roda da vida. Eu quero que ela pontue como ela iniciou.
E aí ela vai se sentindo bem e confiante consigo. A roda vai aumentando. Ela vai trocando só a casca, tá? Só tô falando de roupa mesmo, posicionamento, confiança. Corte de cabelo, de barba. Estrutura de cabelo, então, nossa, é impressionante como isso. Todo o resto vai ficando bom. É o clichê, pessoa feliz não enche o saco. Pessoa feliz... Cara, eu adoro esse clichê. É isso, porque pessoa feliz, ela fica feliz com tudo da vida dela. Eu acrescento, pessoa feliz e ganhando dinheiro não perturba ninguém. Não perturba. Então, se eu tô feliz, eu vou conseguir me doar mais pro trabalho. De repente, eu vou... Olha, gente, eu tenho uma cliente no 5 em 5 que ela pediu demissão de 20 anos de trabalho. 20 anos. Pra migrar para uma empresa em que ela é um grande sucesso. Em meses, não tem nem 6 meses. Nem 6 meses. Ela saiu 20 anos porque ela falou, eu não caibo mais naquele lugar. E começou com a casca. Nós começamos a fazer o start da casca. Já existia dentro dela. Provavelmente ela estava se segurando para se manter lá. Obviamente. Ela estava ali segurando para manter lá. E ela falava, não, eu não vou caber. Eu não caibo em outro lugar. E ela viu que ela não cabia mais naquele lugar. Ela tinha ultrapassado. Ela era maior que o lugar já. Ela era maior que o lugar. Mas ó, eu posso pegar tudo que a gente falou aqui agora nesses últimos minutos, que belo tem que ser belo para nós. Nós mesmos tem que ser belo para nós. Para nós e pro meu nicho. Eu tenho que saber quem é o meu nicho. Enquanto eu não souber quem é o meu nicho, eu não vou encontrar também o meu caminho de beleza que eu quero. Porque eu posso fazer o belo pra mim. Lembra de mim, a minha história? Pra mim, eu tava me achando linda. Mas pra quem eu queria alcançar, eu não trazia credibilidade. E tu escolhia te comunicar com as pessoas que tu queria. Eu escolhi. E tá Era tudo uma bem, escolha cara. porque eu queria um retorno financeiro. É porque e prazeroso ao mesmo tempo. Eu escuto gente falando, mas eu vou ser falso. Vai ser falso se tu não for isso. Mas eu era isso. Eu só não sabia comunicar. Eu sempre gostei de bons produtos, de consumir. Mesmo no Good Vibes, eu falava que eram Good Vibes hip chic, sabe? Era isso. Então eu falei, não adianta eu ficar no hip chic se o que eu quero é muito mais. Infelizmente, quem é do hip chic não valoriza outros... Na maioria dos casos. Eu não tô dizendo que todo mundo é assim. Pessoal, sem generalizar, né? Sem generalizar. Então, o meu case, pra mim, deu certo. Eu tive que sair daquele lugar. Não me obriguei a ir pra outro. Eu também era assim. Só que eu me comunicava visualmente mais num único segmento. E Nai, uma vez eu vi um podcast, a pessoa que estava lá, o convidado, falava assim, que a gente tem que se contaminar pelo ambiente. O que eu entendi? Vou trazer pra cá, pra mim. Eu sou advogado, mas eu realmente não falo difícil, não gosto desse exagero de retórica. Não me visto como advogado, mas se eu for para algum ambiente que preciso botar um paraguitó, eu vou lá e coloco. Esse termo de me infectar aí, me contaminar. Isso é dress code necessário. Perfeito. Não tem como. Se o dress code daquele lugar para te conectar, dar match com as pessoas, é mais ou menos aquilo, não vai te fantasiar, mas você não vai ser ficar, falso, não é ser se adaptar. É se adaptar ali. Como se adapta? O Ricardo é mais casual, eu vou colocar um terno sem cinto. Eu vou colocar um sapato sem tênis. Sem meia. Perfeito. Então, eu vou usar o dress code geral, vamos imaginar, não. E botar minha pintada aí. Eu vou colocar as tuas pitadas. A minha comunicação. A tua comunicação. Gente, dá pra ser você usando um uniforme. Eu tenho cliente que é de uniforme. E consegue. Porra, legal. Porque ele vai colocar, vou falar de mulher que é mais fácil, vai colocar um acessório que tem a ver com as linhas e formas dela. Vai usar um cabelo com as linhas e formas dela. Vai usar o calçado de linhas e formas. Não vai ter que ser padrão, se a empresa não pede padrão. Entendi. Porra, legal. A gente tá indo na reta final já. Eu sempre pergunto pra quem senta aqui com a gente, um conselho, pra quem quer começar a mudar algo assim, pra quem quer começar a buscar o belo, essa harmonia agradável que tu falaste, essa coesão e coerência. Começa por onde? Dá um conselho aí. Acho que um conselho para aonde você quer chegar, você tem que saber. Primeiro, que lugar eu quero chegar. E quem são as pessoas que eu admiro, que já estão nesse lugar de desejo. Tipo, modelar. Quem é o meu modelo? O que nessas pessoas que são meu modelo, o que há de coerência? Lembra? Coesão e coerência. Se existe coerência nesses modelos que eu escolhi. E aí, eu vou pegar algumas características, assim, seguir bons exemplos é importante, não é fazer cópia, seguir bons exemplos. Meu pai sempre me falou, imite aquilo que é bom, mas faça do seu jeito. Então, você descobrir aonde você quer chegar, o que incomoda em você, e pegar os seus modelos de pessoas e extrair
aquilo que você consegue implementar. O que é coerente pra ti? O que é coerente pra sim. Porque senão não dá pra... Senão seria cópia, por exemplo, de influencer e tudo mais. É você escolher umas três... É sempre bom, tipo, no médico, né? Pegou um laudo, tô em dúvida. Bora no segundo. Bora tirar uma terceira pra gente saber quem tá certo? Regra dos 3 aí, rápida, três. básica. Vê pega o creme de la creme deles, implementa na sua vida. E você vai descobrindo o que faz sentido pra você. É ter inspiração. Ter inspiração, você fazer cópia. A gente fazer cópia é muito feio. É muito horrível você enxergar alguém fazendo cópia. E as pessoas, vocês pensam que ninguém tá vendo, mas todo mundo tá. Tá mesmo. Tá, Até tá? porque lembra o dono da ideia. Exatamente, lembra o dono da ideia. Vai falar, nossa, tem pessoas que têm uma personalidade, um visual, uma comunicação visual tão marcante. Quando você vê alguém copiando, você fala, ele tá copiando fulano. Não é? Eu acho legal, eu acho interessante. Porque, enfim. É isso aí. Eu com certeza todas as áreas passam por isso. Não, tem. Todo mundo vê uma cópia. É que eu levo como elogio quando eu copio a gente. Eu também levo, mas aí eu sempre não vou deixar de dizer, tá feio. Nai, cara, foi uma aula. Não sei nem o que mais falar. Essa do copiar foi foda. Nai, eu só tenho que te agradecer. Antes que o Potiguar me bata aqui, alguns recados, né, Potiguar? Acionar o sininho, esse é um recado que eu tenho a dar. Aonde? No YouTube, no Spotify, aonde você quiser assinar esse sininho. Sigam a gente, principalmente no Spotify. Sabia que dá pra seguir pessoas no Spotify? Não. Canais. Ah, sim, eu sabia. Né? Sabia. Sigam a gente lá, compartilhem nosso podcast, porque... Sexta-feira, né, Nai? 7 da noite. A gente tá aqui gravando pra ti. Verdade. Pegando um pouco do conhecimento da Nai e te dando gratuitamente. Gratuitamente. Então, compartilha. Eu ouvi dizer que dá até azar se não compartilhar. Credo. Mas é isso. Outro recado também é o podcast todo dia 1, 10 e 20 de cada mês. Não esqueça de compartilhar de novo. E, Nai, pra falar contigo no Instagram, como é que fala? Onde é que te acha? @gmail. Não e-mail, né? Não é e-mail, mas pode Naifaro, dar. gente, Instagram, tá? Mas Nai com Y, pessoal. Nai com Y. Não se esqueça. E é ela que fala mesmo, porque eu combinei com ela lá. Né? Foi, verdade. Foi. Eu falo mesmo, no Instagram eu que falo. Nai, é isso. Obrigado pelo teu tempo. Obrigada. Volta logo. Adorei esse papo de imagem. E quer falar alguma coisa? Quero agradecer. Eu espero que vocês tragam isso como exemplo. E se puder pegar de exemplo e falar assim, olha, Nai, eu escutei o podcast lá e implementei. Eu escuto muitos seguidores falando, Nai, eu fui fazer hoje. Eu escutei o que você falou e eu fiz a escolha certa. Tipo, mas eu acho que tem que rolar aquele TBT daquela Nai Good Vibes. Né? Eu vou procurar. Eu não tenho nenhuma dificuldade em expor isso, porque como você falou, cara, fui o meu cliente. Tu és teu primeiro cliente. Então eu não tenho nenhuma dificuldade em falar. E literalmente tu tem resultado. Se tu mudou contigo, tu muda com qualquer Exatamente. pessoa. Cara, é isso. Gerson. Obrigada. Aquele abraço.